Convidamos para tomar assento o excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. O prefeito municipal de São Martinho, José Schotten. Prefeito municipal de Maruí, Manuel Viana de Souza. Presidente da Câmara de Vereadores de São Martinho, vereador Wilson Newton Schmitz. Representando os demais vereadores de São Martinho. Presidente da Câmara Municipal de Maruí, o vereador Gilson Manuel Rosa. Secretário de Estado da Infraestrutura, João Carlos Ecker. Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte, Roberto Kirten Marcelino. Secretário Executivo da Agência Regional de Criciúma, João Fabris. Secretário Executivo da Agência Regional de Tubarão, Caio Torkvaski. Secretário Executivo da Agência Nacional de Laguna, Paulo Cantemil. Presidente do NEIFRA, Vanderlei Agostini. Deputado estadual José Ney Alberto Mascari. Deputado estadual José Milton Schaeffer. Registramos e ainda agradecemos as presenças das demais autoridades. Comandante Bombeiro Militar do 8º Batalhão, Major Barcelos. Comandante da Polícia Rodoviária Estadual, Tenente Coronel José Norberto Souza. Responsável pela causa de canonização de Albertina, o Padre Sérgio Jeremias. Prefeito Municipal de Grão-Pará, Milton Ascari. Prefeito Municipal de Armazém, Jaime Venze. Prefeito Municipal de Rio Fortuna, Dorivaldo Schilder. Prefeito Municipal de Pescaria Brava, Antônio Honorato. Vice-Prefeito Municipal
representante da empresa Confer Emerson Beckhauser, secretários municipais, empresários, imprensa, a Polícia Militar de Santa Catarina e toda a comunidade que nos brinda com suas presenças nesta manhã de sexta-feira. Na data de hoje, o governador do estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, entrega as obras de pavimentação da SC 436, conhecida como a Estrada de Albertina, entre a comunidade de São Luís e o município de São Martinho. A rodovia dá acesso ao santuário da Beata Albertina Berkenbrock. A construção da estrada deve incrementar e desenvolver o turismo religioso em todo o sul. A acolhedora localidade de São Luís, onde nasceu a Marte, é foco de peregrinações de milhares de fiéis todos os anos. O investimento do governo no estado dos 7,7 quilômetros de pavimentação foi de cerca de 10 milhões de reais. A expectativa do município é que dobre o número de fiéis que visitam o santuário em homenagem a Albertina Berkenbrock, considerada mártir desde 1931, quando foi assassinada durante uma tentativa de estupro aos 12 anos de idade. Albertina foi beatificada pelo Vaticano no ano de 2007. A pavimentação da rodovia também vai auxiliar no escoamento da produção, pois o município tem forte potencial agrícola. Sua economia é fundamentada na produção de mandioca, fumo, arroz, milho e feijão, com destaque também para a pecuária de corte e de leite, além da agricultura e suinocultura. Estamos convidando para fazer uso da palavra o secretário executivo de Rio Grande do Norte, Roberto Irtem Marcelino. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui a presença, uma manhã de sexta-feira, uma manhã de trabalho, voltando aqui o salão da comunidade de São Luís, é um motivo de orgulho para o governo do estado de Santa Catarina. Inicialmente, cumprimentar nosso governador João Raimundo Colombo. Quero aqui também cumprimentar o colega, o secretário do Estado da Infraestrutura, João Carlos Zé, presidente do DEINFRA, o amigo Vanderlei Agostini. Em nome do secretário João Fábio e dos demais secretários aqui presentes, obrigado pela presença. Deputados Elias Carne, deputado Zé Milton, representando também aqui a Assembleia Legislativa, prefeito José Schotten, representando os demais prefeitos, obrigado também pela presença. A Câmara de Vereadores sendo representada também de todos os vereadores, pelo presidente do Legislativo de São Martinho, o amigo Wilson, Padre Sérgio Jeremias, uma grande pessoa, um grande incentivador desse momento, que com certeza merecia e merece esse lugar de destaque na mesa das autoridades. Cumprimento, estendo meus cumprimentos às demais autoridades presentes, a nossa equipe da Agência de Desenvolvimento Regional, a imprensa escrita e falada, os secretários municipais, representantes dos deputados federais aqui presentes. Eu vejo o representante do deputado federal João Rodrigues, deputado federal Edinho Mesa, deputado federal Jorge Bueira, deputado federal Ronaldo Benedetti, os órgãos de governo, meus familiares que estão aqui presentes e principalmente a comunidade de São Luís, pertencente aos municípios de São Martinho e Maruí, podemos citar também dessa forma, o vice-prefeito Robson, a ex-prefeita Leonete, a todos que participaram desde o início deste grande sonho. Ex-secretário, eu vejo aqui, Gelson Luiz Padilha, obrigado pela presença, e eu inicio esse momento muito especial, governador. Uma frase: sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. Começando dessas palavras, desde quando assumimos a Agência de Desenvolvimento Regional de Braço Norte, em maio de 2013, sabíamos desse enorme desafio. Não vamos citar aqui os problemas que aconteceram, mas sempre com a aval, com a cobrança, com a insistência do nosso coordenador primário do governo do estado, nós fomos superando todos os obstáculos. Destaco aqui a presença da Confer, em nome do Emerson, do Fábio Fernandes, do Alcir Fernandes, uma grande executora da obra com qualidade, com celeridade, com responsabilidade. Destaco aqui também a importância da confiança dessa população que aqui nos deram, num momento crítico onde nós citamos todos os percalços, fizemos uma reunião nesta comunidade, trouxemos todas as documentações e falamos o seguinte: o governo do estado quer essa obra, porém alguns problemas burocráticos aconteceram, mas já passaram, vamos falar para frente. Governador em São Martinho, o seu governo, nosso
Mas vamos falar desse momento, esse momento no qual vai fomentar muito mais ainda, Padre Sérgio, o turismo religioso, as suas mensagens nos domingos, à meia-noite, às 11h30 da noite, da dificuldade das estradas, da estrada. Porém, a partir de hoje, nós sabemos que a repercussão positiva já está em todo o país, governador. A vinda de milhares de pessoas, centenas de pessoas diariamente, frequentemente finais de semana, nós teremos um motivo de orgulho de levar o nome de Santa Catarina para fora dela, como também de São Martinho, do turismo religioso, mas também da valorização das propriedades, da valorização do escoamento, da produção agrícola, que aqui é muito forte. Então acho que esse é o principal momento do gestor público, da entrega da obra, do compromisso sendo realizado. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento. Quero destacar aqui também, representando toda a equipe da Agência de Desenvolvimento Regional do Braço Norte, nosso assessor jurídico, Cristian Perim, teve um importante papel, fundamental papel na construção desse sonho. Secretário João Carlos Zerker, muito obrigado pela parceria, pela responsabilidade quando você assumiu esta pasta tão importante do governo do Estado. E é dessa união de forças que nós chegamos nesse momento feliz. Parabéns a todos, continuamos o nosso caminho, este está encerrado. Partimos para o próximo, que é o desenvolvimento regional. Essa é a cobrança do governo do Estado, esse é o valor da descentralização, é dessa forma que nós atuaremos. E agora eu vou citar um trecho da minha vida. Eu, há 16 anos atrás, quando meu pai faleceu, eu deixei um pedido para Santa Albertina, Padre Sérgio. A minha mãe, ela sofria, de epilepsia, e eu deixei esse pedido a Santa Albertina. E eu acho que eu pude recompensar no esforço dessa obra, governador. Muito obrigado, grande final de semana, parabéns São Martinho, parabéns à região sul do estado de Santa Catarina, que agora tem um local turístico apropriado, uma infraestrutura adequada para receber os milhares de fiéis que aqui nos visitam. Um grande abraço, desde já muito obrigado. E gostaríamos, para fazer uso da palavra, neste momento, o Padre Sérgio Jeremias. Bom dia a todos. Senhor governador, eu pedi esse espaço para, primeiramente, agradecer ao Senhor e a todas as pessoas que foram envolvidas nesse parto que foi essa estrada da Beata Albertina. Nós sempre brincávamos que o primeiro milagre seria a concretização dessa estrada, porque foi tudo muito difícil desde o início. E ao agradecer ao Senhor, agradeço todas as pessoas que foram envolvidas nisso, os deputados que nos ajudaram, as pessoas, lideranças políticas, religiosas e a comunidade que aqui acreditou. Nós temos uma frase, e faço minhas também as palavras que são sempre do Padre Sérgio, que é o autor reitor do Santuário Párroco, que a estrada de Albertina é essencial, o santuário é essencial para o desenvolvimento religioso, mas não só religioso, econômico e cultural. Essa região sobrevive disso. Nós somos um santuário que tem um fluxo constante de peregrinos nos finais de semana. Aqui, no Santuário de Madre Paulina, nós temos turistas e peregrinos que todos os finais de semana do ano, chega um número de 2.000, 1.000 pessoas, 20 ônibus, 30 ônibus, somos um turismo constante. E pensando nisso, nós sabemos que toda essa região pode ganhar, economicamente, porque os filhos não precisam mais sair daqui para conseguir manter suas famílias, os pais. Então é toda essa região que ganha. Agradecemos em nosso nome, em nome da Diocese, o empenho da sua gestão, de todas as pessoas envolvidas, deputados aliascados, prefeitos, todas as lideranças e representantes. E por final, governador, eu vou pedir permissão para o senhor, que eu gostaria de fazer uma pequena quebra de protocolo. O que eu vou fazer agora não é desmerecer a sua pessoa, o seu empenho é essencial, mas é uma pessoa que foi importantíssima para nós aqui. Quando nós não tínhamos mais sonhos, quando nós já estávamos desistindo, uma pessoa sentou conosco, próximo da Capela do Martírio, e abriu o jogo de tudo aquilo que estava acontecendo. E disse: olha, não está sendo possível, não está dando certo por isso, mas eu vou me empenhar nisso e nisso. E eu me refiro à pessoa do Betinho. Então, se há duas coisas que nós gostaríamos de ressaltar da sua pessoa, eu digo isso que é importante, que faz parte do seu governo, foi a tua honestidade para conosco. Você foi uma pessoa extremamente honesta. Quando nós não sabíamos mais em quem acreditar, você foi extremamente honesto conosco e extremamente empenhado, porque tudo aquilo que nós pedimos, você às vezes dizia: eu não sei onde eu vou encontrar a solução, mas nós vamos achar. E sempre surgiu uma resposta. O Betinho foi de extrema confiança. Foi o seu braço aqui. Por isso que, não é desmerecendo, mas nós gostaríamos, em nome da comunidade, com o sentimento nosso, agradecer especialmente ao Betinho, entregando uma lembrança para ele, porque para nós isso foi importante. Foi a sua presença aqui, mas ele foi essencial para que isso acontecesse também conosco. O senhor tem um homem de confiança, que é mais importante, honesto e transparente conosco. Por
isso eu peço que a Arlene entregue em nome da comunidade esse presente, sem desmerecer o governador. É um gesto de carinho também para essa pessoa que foi o nosso braço direito aqui. Muito obrigado mesmo, Betinho. Muito obrigado. O secretário de Estado da Infraestrutura, João Carlos Zeck. Bom dia a todos. Hoje é um dia de muita alegria para o governo de Santa Catarina, para todos que estão aqui, com certeza. É um dia que a gente está cumprindo uma missão e entregando uma obra importante para a comunidade, para a região, para o Estado de Santa Catarina, principalmente para o turismo religioso. Então, parabéns por essa magnífica obra. Eu quero inicialmente saudar o nosso governador, João Raimundo Colombo, saudar nossos prefeitos, os municípios aqui que fazem merecedores desta obra, o prefeito José Schotten, de São Martinho, o prefeito Manuel de Souza de Maruí, o vice-prefeito Robson, saudar em nome do secretário executivo, Roberto, os colegas secretários executivos que se fazem presente aqui, saudar nossos deputados, lutadores, que nos ajudaram muito a concluir essa obra, o deputado Maria Escar, o deputado José Bilbo, saudar o grande amigo, companheiro, parceiro, presidente do DEIF, Vanderlei Agostini, saudar também o padre Sérgio Ramírez, saudar cada um dos senhores e senhoras da imprensa. Governador, eu estive aqui por sua determinação dia 6 de setembro de 2014, juntamente com o secretário Roberto, com algumas lideranças, algumas pessoas aqui da comunidade. Nesse mesmo local, governador, nós assinamos a ordem de serviço para nós iniciarmos e concluirmos a obra. Naquela oportunidade, eu sentia nas pessoas a desconfiança, o descrédito, o cansaço de pedir que essa obra pudesse acontecer. E depois que nós encerramos a nossa atividade solene, algumas pessoas nos procuraram e disseram: olha, é mais uma vez que alguém vem te assinar papel. Nós queremos a obra. E eu dizia a essas pessoas que tivessem confiança que nós estávamos aqui em nome do governador Raimundo Colombo, do vice-governador Eduardo Pires Moreira, e nós estávamos aqui para assinar a ordem de serviço, iniciar e terminar a obra. E eu, particularmente, que não conhecia aqui a região, mas vindo aqui e vendo a fé desta gente, e vendo a importância desta obra para essa comunidade, nesses 16 meses de obra, governador, eu estive aqui de 6 a 8 vezes. Nós, que junto com o Vanderlei, temos mais de 200 obras em Santa Catarina. Eu vim muitas vezes aqui. Inclusive, governador, na semana passada estive aqui, junto com o prefeito, junto com o Roberto. Vim aqui vistoriar pela última vez como estava a obra. Com o engenheiro Emerson, que está aqui da empresa Confera, na qual quero fazer um elogio muito grande. A empresa foi simplesmente espetacular, fez uma obra de muito boa qualidade, acreditou no governo, mesmo em momentos difíceis que nós enfrentamos, acreditou, e hoje estamos entregando a obra. Nós estivemos aqui, conferimos a obra, e como é uma obra que nós praticamente concluímos há 2 meses, o mato já tinha tomado conta, e nós pedimos à empresa para que fizesse a roçada, a limpeza. Não era obrigação da empresa. E a empresa fez. Obrigado. Então eu acho que é assim que a gente consegue executar obras de qualidade, consegue entregar obras importantes para as pessoas de Santa Catarina. Essa parceria. E eu quero agradecer aqui
a confiança do nosso governador Hamilton Colombo. Enfrentou dificuldades enormes naquele momento que a obra não acontecia. Aqui, a empresa anterior começou a obra, não terminou, desistiu, nós tivemos que rescindir contrato, licitação teve que ser anulada, refazer projetos, mas nós superamos todas as dificuldades e contratamos a nova empresa. E quando tudo parecia que ia andar bem, houve uma decisão do juiz da capital paralisando a obra, sem conhecimento de causa, mas paralisou a obra. Mas a Procuradoria do Estado foi muito hábil, foi intensiva, e em 48 horas cassou a liminar e não criou mais obstáculo nenhum. E a obra está concluída. Eu quero, antes de encerrar, dizer o seguinte, que é uma obra com um custo de 9.850.000 nos seus 2 contratos, são 7,7 quilômetros, e esta obra, ela está inserida dentro de 29 obras que o governo do Estado tem no sul de Santa Catarina. Dos 316 quilômetros de obras que nós estamos executando aqui, e mais de 430 milhões de investimento. E está dentro de um pacote de ações e obras do governo do Estado que passam de 4 bilhões de investimentos, que passam de 1.800 quilômetros, mais de 30% da malha rodoviária estadual, e que o número de obras ultrapassa a casa de 170 obras. Então é muita obras ao mesmo tempo. Então, São Martinho, Comunidade de São Luís, município de Maruí, toda a região está de parabéns por acreditar, por brigar, por trabalhar pela obra, e nós, na condição de secretário de Estrutura, me sinto muito feliz porque eu acho que nós cumprimos mais uma missão nossa, determinação do nosso governador, entregando mais uma obra importante para os Rio Grande de Santa Catarina, para os Rio Grande do Sul do estado catarinense. Obrigado pela oportunidade, parabéns a todos e esperamos aí nos próximos dias estar entregando outras obras importantes aqui no sul do estado. Bom dia a todos. Convidamos para fazer a da palavra o deputado estadual José Milton Schaeffer. Bom dia a todos, amigos, amigas. Quero aqui cumprimentar o governador João Raimundo Colombo, nosso prefeito José Schotten, Manuel, em nome deles eu quero cumprimentar todos os colegas prefeitos, em nome do Robson, todos os nossos colegas vice-prefeitos, os nossos vereadores, em nome do secretário João Carlos Hertz e também do Betinho, cumprimentar todos os demais secretários que aqui estão presentes, e o secretário João Carlos, que aqui nos antecedeu, tem se derrotado por um estilo muito próprio de gerir a secretaria, de gestão de projetos e de andar pelo estado afora. Muitas vezes somos surpreendidos com ele visitando uma rodovia. Outro dia estava lá na divisa com o Rio Grande do Sul, visitando a Serra Faxinal, e é esse jeito que tem feito a diferença, governador Colombo, na maneira de administrar a Secretaria de Estrutura, juntamente com a parceria do Vanderlei Agostinho. Padre Sérgio, que aqui representa toda a comunidade religiosa, que aguardava muito tempo por essa obra, meu colega, companheiro de Assembleia, deputado Jair Ascari, aqui da região, e nós somos um grupo de 8 deputados que sempre nos unimos para buscar as conquistas para a nossa região. E isso, em muitos projetos, tem feito a diferença. Eu, aqui em nome do Motinha, que é filho do deputado Manuel Mota, está em outro compromisso, mas está aqui representando o deputado Manuel Mota, em nome dele quero citar e referenciar aqui todos os demais deputados do sul de Santa Catarina. Gente, hoje é um dia de... gostaria também, em nome da dona Laurinha, cumprimentar todas as mulheres, ela que é a primeira dama aqui de São Martinho, e São Martinho se destaca pela qualidade da sua gente, juntamente com o Imaruí, plantado aqui no pé da serra, nunca se intimidaram. O povo buscou no trabalho, na criatividade, buscou uma vertente de se desenvolver através do turismo, dos seus talentos, e hoje São Martinho é uma grande cidade para se viver, juntamente com o Maruí, cada uma com a sua vocação, nunca se intimidaram pelo isolamento, da distância, dos grandes polos de desenvolvimento, e por isso chamou a atenção do governador Raimundo Colombo, de todas as autoridades, para fazer investimentos aqui.
Esse investimento tem muito a ver com a qualidade, com o talento da nossa gente, de São Martinho, de São Luís e de Maruí. Eu queria referenciar isso. Eu sou fã dessa região, porque é um povo que não se intimida, que coloca a sua vocação no trabalho, na honestidade, a serviço da sociedade. Hoje é um polo de turismo regional, de turismo rural, e vai ser, já é também de turismo religioso. Eu quero, deputado governador Colombo, fazer o meu agradecimento, o meu reconhecimento, né, pelo seu esforço na realização desta obra e tantas outras. Nós sabemos da luta dia a dia do seu governo, mas olhando para cidades pequenas, mais grande em qualidade de vida. A gente faz política, todos nós, com dois objetivos: de ajudar as comunidades e de melhorar a vida das pessoas. E esta obra que está sendo entregue hoje, e a gente tem que... ela tem esse vamos, de melhorar a vida das pessoas, de criar instrumentos para melhorar nossas comunidades. Eu quero aqui referenciar o trabalho do prefeito José Jovem, o seu vice, que nunca se intimidaram. Estava lá com Florianópolis também, toda hora com os papéis embaixo do braço, cutucando as autoridades, conversando, ajudando a resolver. E ele também hoje, tenho certeza que junto com o povo de São Martinho, está com o coração leve, alegre, comemorando essa conquista. Parabéns a São Martinho, parabéns a Imaruí, parabéns a todos por essa conquista e o nosso agradecimento, governador Colombo, pelo esse gesto de reconhecimento dessa região. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado estadual José Ney Alberton Ascar. Saúdo nosso governador Raimundo Colombo, que mais uma vez volta a esta região, num momento importante da nossa comunidade regional. Quero cumprimentar os prefeitos de São Martinho e Maruí presentes, os nossos presidentes das câmaras municipais, já nominados, o secretário Betinho, em nome dele, os secretários regionais aqui presentes, em grande número, por sinal. O secretário João Carlos teve um papel importantíssimo no desfecho desse investimento, o presidente do DEINFRA, querido amigo Vanderlei, aqui presente também, saudar o colega do parlamento, o deputado José Milton Chefe, que representa também o deputado Manuel Mota. Quero cumprimentar de modo muito especial o querido amigo Padre Sérgio Jeremias, braço tortense, por sinal. Eu e o Padre Sérgio fomos colegas de seminário, assim como também colega do Padre Auricélio, que está aqui presente. E o Padre Sérgio foi um grande amigo naquele período. E é uma alegria, Padre Sérgio, reencontrá-lo aqui nesta luta que você empreendeu com muita determinação. Eu tenho certeza que você hoje está alegre e satisfeito por presenciar a materialização desse trabalho todo que você desenvolveu para que esse momento de fato pudesse ser alcançado. É uma alegria estar aqui, comungando também com você, querido amigo, o resultado desta luta. Quero saudar aqui a família da Albertina, a pessoa do Padre Vilmar aqui presente, cumprimentar os prefeitos da região, os vereadores, secretários municipais, enfim, lideranças empresariais, comunitárias, a comunidade como toda, a imprensa que cobre esse momento importante. Este é o dia importante. Essa estrada, como já foi dito aqui pelos que me antecederam, vai fomentar a atividade turística deste ponto. E este é seguramente um dos locais mais visitados de toda a nossa região. Por isso essa obra era e é importantíssima para facilitar o acesso dos milhares e milhares de turistas que por aqui transitam. Essa é uma obra importante porque ela vai também proporcionar conforto, tranquilidade, segurança para aqueles que produzem aqui. E essa região também é uma região produtora. É fundamental para o escoamento do resultado da atividade desenvolvida aqui nesta comunidade. Ela é uma obra importante também porque ela vai aproximar, vai promover uma integração um pouco mais intensa entre São Martinho e Maruí, porque são municípios vizinhos, mas existe, nós todos reconhecemos, uma certa distância entre essas duas cidades, e a rodovia também, com toda certeza, vai facilitar essa integração. Por isso esse é o momento de cumprimentos e de agradecimentos. Cumprimentos à administração municipal
iniciando pela ex-prefeita Leonete, que está aqui presente, que foi quem deflagrou este processo, que é a administração municipal atual, na presença do prefeito Zecão, do vice-Robson, que trabalharam também intensamente para que este objetivo pudesse ser alcançado. Cumprimentos à população, que foi paciente, mas que nunca deixou de acreditar na conclusão desta obra, se mobilizou procurando sensibilizar as autoridades para que esse momento de fato pudesse ser comemorado. Mas cumprimento mesmo ao governo do Estado, na pessoa do governador Raimundo Colombo, que está aqui presente. A nossa região tem muitas necessidades, todos nós precisamos reconhecer isso, mas a nossa região tem muitas conquistas para serem comemoradas. E está na hora, inclusive, da nossa região, governador, começar a discutir uma relação de outras prioridades, que as prioridades relacionadas há muito tempo na comunidade regional estão em execução, justamente em função dos investimentos que o seu governo realiza nos vários municípios aqui da nossa região. Estivemos ontem em Tubarão, visitando algumas obras em andamento. Muitas delas não foram nem visitadas ainda, porque são muitos os investimentos que o governo do Estado faz aqui nos vários municípios da região. Portanto, governador, muito obrigado pela atenção que o senhor tem dado aos pleitos desta região. O senhor volte sempre aos municípios aqui da região, inaugurando obras, se comprometendo com outras e anunciando novos investimentos, porque a nossa região, de fato, precisa dessa atenção importante que tem recebido por parte do governo do Estado. Que Deus lhe dê saúde e vida longa, o senhor continuar trabalhando em favor de Santa Catarina, sobretudo em favor da nossa região. Um abraço a todos, parabéns, muito obrigado. Com a palavra o prefeito municipal do município de Imaruí, Manuel Viana de Souza. Gostaria de saudar a todos, dizer que vocês são muito bem-vindos a Imaruí e na comunidade de São Luís. Gostaria de saudar primeiramente o governador, dizer que ele é muito bem-vindo a Imaruí. Gostaria de saudar o padre Sérgio Jeremias, em nome dele, saudar toda a comunidade de São Luís, saudar todos os visitantes, saudar todos os militantes da comunidade católica da região. Gostaria de cumprimentar o secretário regional, Mauro Candelino, em nome dele cumprimentar todos os representantes do governo do Estado. Gostaria de saudar o presidente da Câmara de Imaruí, o vereador Gilson, e em nome dele todos os vereadores, vice-prefeitos que estão presentes. Gostaria também de saudar os dois deputados que estão presentes, que são militantes da nossa região, que defendem muito bem os dois municípios. Gostaria também de cumprimentar o prefeito Antônio Amorado, que é um parceiro nosso, e em nome deles os demais prefeitos. Gostaria também de cumprimentar o amigo prefeito Zecão, que hoje que é extremamente importante. Gostaria de dizer ao governador que hoje aqui se materializa um sonho, um grande sonho, não apenas do município de Imaruí, não apenas do município de São Martinho, não apenas do padre Sérgio Jeremias, toda a comunidade que lutaram, um sonho de décadas que se concretiza. E aqui foi um sonho que conseguiu vencer, governador, como já foi bem colocado pelo secretário João Carlos, um sonho que venceu a burocracia. Muitas vezes a gente que está ocupando o cargo público, quem é prefeito, quem é deputado, quem é secretário, quem é governador, a comunidade não entende por que as coisas, o governo anuncia, os políticos anunciam e não acontecem. E isso deixa a comunidade extremamente frustrada, e a comunidade tem razão. Só que hoje o Brasil vive um momento extremamente complicado na questão da administração pública, que você inicia, você dá um start para um processo acontecer e ele leva muito tempo e as pessoas às vezes não veem o resultado. Somado nisso, os entes federados, o governo do Estado e principalmente os municípios passam pelo grande problema de ordem financeira, que isso tem engessado, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, o governo do Estado
conseguiu concretizar, finalizar essa obra de extrema importância para toda a região, que vai ajudar com certeza, já tem ajudado o turismo religioso, mas vai ajudar também a oxigenar toda a economia da região. E eu gostaria de aproveitar um momento no qual o governador está presente em nossa região, em nosso município, e solicitar que esse investimento que foi feito de extrema importância para a infraestrutura da região, de interligação dos municípios, ele continuasse, porque o município de Imari, recentemente, o secretário João Carlos tirou um dia, governador, e visitou o município de Pescaria Brava, o município de Imari, o dia todo visitando as rodovias estaduais, a parte não pavimentada, e viu a dificuldade que nós passamos. E por que tudo isso? O Brasil cresceu muito, Santa Catarina cresceu muito, e o número de pessoas que tem veículo hoje é grande. O número de caminhões pesados circula por toda a região, e nós gostaríamos de aproveitar o momento que nós agradecemos por essa grande obra. Saber que o governo do Estado também fez em perspectiva de médio e longo prazo. Colocar segundo o cronograma do governo do Estado a rodovia SC-437, que liga o município de Madrid, liga o município de Pescaria Brava, SC-436, que é a continuidade dessa obra tão importante que vai ajudar toda a região. Então, mais uma vez, agradecer a todos os presentes, agradecer o governador, muito obrigado, dizer que vocês são muito bem-vindos à Imari. Para fazer uso da palavra, convidamos o prefeito municipal de São Martinho, José Schotten. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa excelência, o governador, Raimundo Colombo, e quero também que ele leve um abraço da administração municipal à sua excelência, o vice-governador, que sempre, quem encontra com ele também, a mesma simpatia da sua pessoa, também sempre pronto a nos atender. Quero cumprimentar aqui o grande parceiro, o Robson, vice-prefeito, cumprimentando os nossos deputados aqui presentes, José Ney Ascari, José Milton Schaefer, e cumprimentando os padres, que sempre a gente respeita muito. Os padres, eu acho que nós temos que estar sempre nomeando. Vou cumprimentar aqui o padre Sérgio Jeremias, e temos também junto conosco o padre Vivar. E também, a princípio, não posso deixar de cumprimentar também a tia Mariquinha, é a única irmã, o governador ainda existente aí na vida, junto conosco, a irmã da Beata Albertina. Cumprimentando o presidente da Câmara, o Wilson Schmitz, quero, através dele, cumprimentar outros presidentes de câmaras e todos os vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar, através do nosso secretário, Roberto Kürker, todos os secretários do governo do Estado de Santa Catarina, e a grande maioria deles a gente já teve a satisfação de estar junto com eles, e, governador, uma equipe muito capacitada, realmente uma equipe que está fazendo uma inovação na administração do governo do Estado de Santa Catarina, e isso é fundamental. Nós também precisamos se adequar nesse novo sistema pelo fato das mudanças que houve ou está acontecendo no nosso país, no Brasil. Complementar aqui, não vou nomear todos os nossos amigos prefeitos e até governador. Nós surpreendemos nós aqui. Eu acho que a Santa, a Beata Albertina Santa, está fazendo os prefeitos parecer um pouco, pedir um pouco do perdão dos pecados aí. Cumprimentar os vice-prefeitos, o Nevoleiro São Direito está rindo, não sei porquê, mas cumprimentar toda a comunidade, todos os vereadores, a comunidade em si, é uma alegria muito grande, a imprensa escrita, falada, televisionada, a nossa segurança, que aqui se encontra, sempre fazendo o seu trabalho para a nossa população. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, a gente acompanhou todo esse transtorno que houve nessa obra. Nós estamos aí inaugurando, já esquecemos o passado, através de empresas que ocorreu, a comunidade reclamou muito, a
comunidade já superou tudo isso, a obra está aí, a obra está sendo usada, utilizada, uma obra realmente fantástica. Existem tantas necessidades, governador, e nós hoje temos que pedir o acesso. Agora é muito tarde para ir ali, né? Merece. O prefeito falou e essa é nada. Nós temos que falar também para São Bonifácio. Quando eu estou conversando com o governador, nós temos acesso aqui a mais do centro. Meu Deus, gente do céu, é um corredor público de poeira, uma nuvem de poeira, mas tudo isso não é possível nesse momento. Então nós temos que deixar na mão do governador, com a sua equipe, execute aquelas obras que são realmente, o deputado já começou aqui, que são prioritárias. Cada momento um passo. De segurança, administrando, fazendo o que está fazendo, pagando as contas do dia, isso que é o mais importante. Dentro dos municípios não é diferente, já aprendemos muito isso. Também já se reeducamos nesse momento. Se reeducamos no novo sistema de administrar. Vamos segurar, vamos diminuir os gastos, os repasses vão ser menores. E não só pelo fato do governador, os repasses ser menor. A nossa inflação desvalorizou a nossa moeda. Nós temos aí uma moeda desvalorizada, principal fator. Mas nós não vamos se alongar, nós vamos deixar o nosso governador trazer mais algumas novidades para a nossa população, agradecer a todos os empresários que aqui se encontram, a população. E eu gostaria de dizer aqui, ó, como prefeito, junto com o Robson, o que nós mais precisamos fazer, governador, junto com os prefeitos, a nossa população, nós precisamos de cuidar da saúde e precisamos de acesso. Já disse isso há pouco, vendo a BR-101 portal do nosso estado, o desenvolvimento que ocorreu. E não é diferente em cada pequena comunidade que acaba acontecendo isso. Nós temos aqui um acesso a São Luís, isso já é um caminho andado. Se ela der seguimento para ir ali, coisa fantástica. Nós vamos ter um crescimento fantástico. E da mesma forma, o governador, também são as marcas viárias que ainda são estrada de terra. Nós temos que cuidar disso, que nós, a população, nós queremos isso, nós precisamos. São dois principais detalhes, ou três: pagar as contas do dia, ter estradas e ter saúde. Um grande abraço a todos vocês, um bom final de semana, e vamos torcer que logo em breve nós vamos ter outras obras para serem inauguradas, que seja isso aqui no município vizinho, com a sua excelência, a presença do governador, sempre nos orgulha muito, que é uma pessoa fantástica, humilde, como cada um de nós. Um abraço. Ouviremos neste momento as palavras do excelentíssimo governador do estado, João Raimundo Colombo. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, pelo prestígio, fazer o seu abraço carinhoso, o seu gesto amigo de prestigiar esse evento que nós conquista para todos nós. Eu quero aqui representar o vice-governador, Eduardo Moreira, ele estava com a gente ontem em Tubarão, mas nós tivemos atender o pessoal de Brasília. Então ele foi para lá e eu pude ficar aqui. E por isso então, eu quero justificar a sua ausência e agradecer seu gesto e falar em nome dele. Também quero rememorar aqui uma figura que toda vez que a gente se encontrava falava, e a estrada da Albertina, que era o nosso querido Luiz Henrique, né? Que hoje está no céu com certeza, fazendo reunião política, eu acho, articulando. Mas era um extraordinário amigo, eu quero aqui reverenciar a sua memória. Saudar o nosso prefeito São Martinho, José Schotten, né? E o prefeito Manuel Viana de Souza de Manuí. Agradecer muito a colaboração deles. Citar aqui os nossos dois deputados, Zé Meia Cascar e Zé Milton Schiff, saudar o Motinho aqui, que também está representando seu pai, o deputado Mota, representando o deputado Edinho Reis. E agradecer muito os deputados. Nós temos conseguido realizar muitas obras, nós estamos com um conjunto de obras muito importante, e a gente conseguiu equilibrar bem as contas do Estado, fazendo algumas mudanças difíceis, impopulares, que precisam de coragem
E quando essas mudanças vão para o Congresso, para a Assembleia, quem tem que botar o dedão lá no voto e levar vaia, às vezes ovo e outras coisas, são os deputados. Mas essa coragem fez com que nós pudéssemos manter equilibrado o nosso Estado e que permitisse a gente poder investir e continuar investindo. Então, quero fazer uma homenagem ao José Lito, a todos os deputados que nos ajudam nesse trabalho. Nosso vice-prefeito Robson, Salvador Wilson, presidente da Câmara de Vereadores de São Martinho, em nome de todos os vereadores, também saudar os ex-prefeitos que estão aqui presentes, a Leodete, a Gervásio, saudar o presidente da Câmara Municipal de Maranhão, Gilson, o secretário João Carlos da Infraestrutura e o Vanderlei Agostini, que é o presidente do DIF, em nome de toda a nossa equipe do setor de obras, o secretário regional Roberto, o de Criciúma Fábio, o de Tubarão Caio, o Mauro Candeiro de Laguna, fazer uma saudação especial ao padre Jeremias, o Sérgio, ao Vicério, nosso padre daqui. Eu acho que essa obra tem um significado muito importante para a nossa fé. Eu vejo as pessoas falarem de muitas crises e elas estão aí com desafios. Mas nós vamos superar. A única crise que não pode chegar é a nossa fé. Essa a gente não pode deixar ser abalada. E nós precisamos irrigar todos os dias e valorizar a Beata Albertina, que ela representa para nós cristãos católicos, é renovar a nossa fé, fortalecer ela. Então, esse é simbolicamente o ato mais importante, porque a mudança que o Brasil precisa hoje é uma mudança política, sim, com certeza, mas é também estrutural. E é de princípios e valores na sociedade. E nós só vamos reencontrar isso baseado na nossa fé, nos nossos princípios. Por isso, esse exemplo, ele é um exemplo de fé. Então, quando você valoriza o símbolo, como é Albertina, eu falo isso que a minha mãe tem 94 anos, ela mora em Lages, e ela fazia oração, fazia todos nós, vocês faziam oração toda noite. E era assim, você colocava a cadeira, daí ficava de joelhos, né? E rezava. E quando vinha uma tia minha de Curitibano, a tia Argentina, italiana, ela, quando a minha mãe rezava um terço, que era comum, ela dizia, hoje, de forma especial, nós vamos rezar mais um. E aí, quando terminava, tinha mais uma meia hora de orações. Mas foi assim que a gente se criou e aprendeu, né, a ter a nossa fé. E a minha mãe falava sempre, o menino Jesus de Praga, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Lourdes e da Albertina. A Santa Albertina, que na época era considerada assim. E ela é uma pessoa de muita fé e faz isso, continua fazendo isso todo dia. Eu sou um grande beneficiário, porque aprendi muito com a fé dela. O prefeito de Grão-Pará, Milton Ascari, o prefeito de Armazém, Jaime, o Lival, o prefeito de Rio Fortuna, o Volney, de São Monticello, o prefeito Antônio Rolato, de Pescaria Brava, o prefeito Nézio, né, e o Júnior de Gravatal, o representante da empresa Confera, Emerson, e agradecer pelo trabalho da empresa, pela qualidade, pela presteza, porque essa é uma, às vezes a gente quer fazer uma obra que já foi colocada, mas você precisa de uma parceria. E aqui nessa obra de forma bem emblemática você entende que às vezes a outra ponta não funciona. E graças a Deus eu quero agradecer a empresa que fez a sua parte. Saudar aqui o nosso coronel Norberto, da Polícia Rodoviária Estadual, comandante do 8º Batalhão Major Barcelos. E uma das coisas mais difíceis para o gestor público, e aqui eu quero agradecer a todos os prefeitos que prestigiam esse ato, é o sentimento assim de administrar a expectativa das pessoas, quando o negativo prevalece. Uma hora que você não consegue terminar, que não anda, fica parada, e que as pessoas, com toda a razão, realçam, tem que tocar, é compromisso, e a coisa não acontece. Isso dá um peso quando você vai dormir à noite, um sentimento de fracasso, que é um negócio muito ruim, né? E nós temos, hoje, a legislação brasileira é muito inadequada. A lei da concorrência pública, ela busca o menor preço. Então, se a empresa vai fazer ou não, se o histórico dela é bom ou ruim, não importa. O que importa é o preço que depois ela não cumpre. Então, todo esse complexo faz com que você tenha muitas dificuldades de ter a agilidade necessária.
Uma obra boa é aquela que começa e termina no prazo, com qualidade, e você paga em dia. E o Estado se preparou para honrar seus compromissos. Mas às vezes não é bem assim. Aqui no Sul nós temos 2 obras emblemáticas. Essa é a Farol Santa Marta, que agora a gente conseguiu resolver. E nós falamos muitas vezes e houve a compreensão de vocês todos. O que não significa dizer que deixa de cobrar, a gente tem que continuar cobrando até para pressionar isso, porque a burocracia ela é resistente e leniente, ela não dá bola, ela não tem sentimento. A burocracia não tem rosto, não tem nome, não tem interesse, não tem sentimento, ela não tem lágrimas. Se você deixar ela dominar, o governo vira um fracasso. Por isso que a pressão ela é muito bem-vinda e ela é muito positiva. Mas o importante é que a gente conseguiu vencer essas etapas todas de forma demorada, muito fora do prazo que nós gostaríamos, mas hoje estamos aqui com o sentimento, todos nós, de que cumprimos o nosso dever, comunidade, órgãos públicos, prefeituras, enfim, vencemos essa etapa e agora vamos dar outros passos. Nós, esta semana que vem, nós temos uma reunião com todo o nosso governo para avaliar todos os investimentos de 2016. Vai ser um ano difícil. A gente vê o quadro da economia nacional se deteriorando, uma face mais perversa se apresentando, que é a perda dos empregos, né? E nós temos que ver, tem outros estados e outras prefeituras atrasando a folha, deixando de entregar para a população aquilo que é mais essencial como remédio. E graças a Deus em Santa Catarina, e falo também das prefeituras, nós estamos conseguindo honrar todos os nossos compromissos, nós temos um leque de obra muito importante. Nós fizemos mudanças na legislação que permitem a gente ter um equilíbrio financeiro importante em 2016. Nós vamos fazer economia, mas por outro lado a gente vai continuar com investimentos, porque eles são fundamentais no desenvolvimento do nosso Estado. Nós vamos continuar com a parceria com as prefeituras, porque elas são indispensáveis para você capitalizar esse investimento. Por outro lado, nós não vamos aumentar impostos. Hoje, o Rio Grande do Sul, por exemplo, cobra 30% de ICMS sobre a energia elétrica, o Paraná também, só para pegar os 2 vizinhos. E Santa Catarina não é 30%, é 25%. Hoje, o ICMS para qualquer produto no Rio Grande do Sul, por exemplo, aumentou para 18%, e o Paraná também. Em Santa Catarina é 17%, isso é 6,5% menor. Para você emplacar um carro no Rio Grande do Sul ou no Paraná, você paga 3,5% do valor do carro em IPVA. Em Santa Catarina é 2%. O combustível também, lá passou para 30%, aqui é 25%. O que nós queremos fazer com isso? Atrair novas empresas, mostrar que Santa Catarina é mais competitiva, que investir aqui dá mais e melhor, mais rápido resultado. Por outro lado, nós queremos fortalecer as empresas que já estão aqui, para que elas possam ter uma presença maior no mercado e que a gente possa manter o nível de empregos e ampliar, para que o catarinense sofra menos do que os nossos irmãos brasileiros de outros estados que vão ter desafios maiores. E a gente tem que fazer isso com muito trabalho, com muita determinação, porque o momento brasileiro não é um momento fácil. Não é tão simples assim você trocar a pessoa A pela B e vai corrigir. Nós temos que mudar o sistema. A Constituição de 88, ela veio num momento político brasileiro muito liberal, onde as organizações sociais, os movimentos de pressão corporativos, influenciaram e colocaram na Constituição tantos direitos, e esqueceram de colocar também os deveres. Isso desequilibrou. Então hoje o custo do setor público ele virou um peso para a sociedade. Se você colocar a folha, a dívida e a previdência, que está sendo o maior problema, não sobra mais nada. E evidentemente que a sociedade não vai querer aceitar isso. Nós não colocamos uma idade mínima de aposentadoria, nós não colocamos uma contribuição adequada. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje em Santa Catarina 61 mil aposentados no setor público estadual. 61 mil. Nós somos mais de 7 milhões. Essas pessoas se aposentaram dentro da lei, de forma honesta e sem nenhum problema ético. É a lei. Só que hoje a sociedade catarinense paga
mais de 300 milhões de reais por mês de déficit de previdência para esses 60 mil catarinenses. E os outros 7 milhões a gente comprou esse dinheiro para dar em remédio, para fazer asfalto, para melhorar a educação. E isso a cada ano aumenta 10%. Então não tem jeito, 30 milhões por mês você tira da onde? A sociedade vai parar, vai cansar de pagar isso. Então o nosso tempo tem sido lutar contra sindicato, contra grupos corporativos, para tentar fazer essas mudanças. E nós conseguimos já mudar muitas coisas, a Previdência nós corrigimos em dezembro, isso vai dar uma melhorada significativa, sobretudo daqui a 30 anos. Todos os servidores que ingressarem no serviço público a partir de agora terão um outro sistema de previdência, vai refletir agora, mas daqui a 30 anos está corrigido, está arrumado, um dia começa. Então nós temos grandes desafios, é isso que o Brasil precisa. É claro que precisa de um choque ético, isso que está aí uma vergonha, mas se apodreceu esse tecido, o modelo político brasileiro está podre, e ele precisa renascer. E nós não vamos ter ninguém que venha aqui nos ensinar, nós vamos ter que aprender. Eu estou lendo um livro, para ser de São Francisco de Assis, como ele fez a mudança, o que aconteceu. E é mais ou menos nessa linha que vai acontecer na sociedade, como um todo, e no Brasil de forma especial. Por isso vai ser um período de muita luta. Mas é uma luta positiva, uma luta para melhorar. Esse tumor, esse câncer estava dentro da sociedade, sobretudo no serviço público. E agora ele veio para fora, né? E ele vai ter que ser corrigido. E esse é o nosso grande papel. O Brasil precisa de muitas lideranças em todos os setores das suas atividades, seja na política, seja no empresarial, seja no profissional, seja no religioso, para que a gente assuma para cada um de nós as responsabilidades e consiga corrigir e arrumar. Não é fácil, mas tem que ser feito. E é exatamente esse o desafio para todos nós. E quando você consegue arrumar bem a casa, botar tudo bem equilibradinho e poder fazer um ano bem diferenciado, você consegue conquistar a confiança das pessoas para fazer as transformações que precisam ser feitas. No caso da obra, eu estava falando com os prefeitos aqui, nós ficamos com uma conclusão, uma ponte. Então o prefeito Schultz, ele fez um pedido junto ao Badesp, hoje ainda à tarde já cuido para liberar isso, para ele concluir a ponte nova, e aí nós transformamos aquela ponte de madeira numa ponte nova, vai custar 850 mil reais, a gente já tem o projeto, eu só não posso liberar agora, porque daí fica sem ponte. Então a hora que aquela ali for liberada, a gente faz a outra para poder resgatar o trânsito de forma normal, e isso está autorizado, a gente já pode fazer agora, porque o projeto está pronto. A gente tem que só esperar essa liberação do Badesp para que eu consiga fazer isso imediatamente. É importante para nós, em Santa Catarina, valorizar o interior do nosso estado. Uma das nossas maiores riquezas, se não a maior, é a nossa boa distribuição demográfica. A população está razoavelmente bem distribuída. E isso é muito importante. A concentração em grandes centros, ela traz um prejuízo enorme para toda a vida em comunidade, para a vida familiar, para a formação pessoal das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, você precisa levar para todos os municípios de Santa Catarina a oportunidade de desenvolvimento. E isso passa em você trazer estradas, energia, tecnologia, você trazer educação de qualidade e desenvolvimento econômico, para que a oportunidade do crescimento econômico, a competitividade, para que o Estado continue bem distribuído, sob pena de nós termos grandes cidades e grandes problemas, que já ocorrem, e se nós não fizermos isso, se agrava. Então, investir em São Martinho, investir em Maruí, investir lá na região de Lages, nos pequenos municípios, é fundamental para o futuro de Santa Catarina, e nós, no governo, acreditamos ser o caminho correto. Por isso, nós vamos continuar fazendo programas como esse e fazendo investimentos em estradas com esta característica. A gente tem noção dos pleitos que vocês apresentaram, nós vamos cuidar e priorizar conforme o desenvolvimento da região para a gente continuar fazendo obras e nós estamos preparados para isso. O governo do Estado, graças a Deus, tem absoluto equilíbrio financeiro, uma boa capacidade de investimento, inclusive no ano de 2016, em que pese todos os desafios que estão aí. Aos prefeitos eu posso informar, no mês de janeiro nós vamos ter um crescimento bom de receita, a temporada de verão deu boa resposta,
ICMS municipal veio bem e eu acho que isso vai acontecer também em fevereiro. Já a partir de março o desafio é outro e aí eu não sei, então eu tenho que fazer uma reserva agora, porque a tendência, eu acho, em maio, junho, julho, é a crise se acentuar, sob o ponto de vista social, econômico, aumento do desemprego, dificuldade na atividade econômica, né, e também com consequência política muito rigorosa. Nós vivemos um momento de indefinição e a gente precisa achar um caminho que permita a gente oferecer aquilo que é nosso dever: segurança, bem-estar para as famílias, segurança no emprego das famílias, perspectiva de crescimento. Então, o nosso papel agora não é apenas cuidar do governo, mas é ajudar a sociedade no mundo. As pessoas precisam perceber, né, o esforço de se sentir seguras para vencer os desafios que nós temos. Não há por que ter medo, nós vamos conseguir vencer, nós vamos ter um bom ano. E com fé a gente vai superando todas as dificuldades. Então eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a compreensão e a colaboração em todas as ações que foram necessárias e agradecer a todos pela ajuda. Que Deus proteja todos nós, parabéns aos prefeitos aí. Vamos trabalhar juntos cada vez mais, a nossa equipe de governo e a toda a comunidade. Um grande ano de 2016 para todos. Muito obrigado. Gostaria de convidar o